Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia de atualização em relação às leituras. Antes de mais nada, se é novo por aqui, se você gosta de livros, de unboxings, de leituras coletivas, te faço um convite para se inscrever no canal, também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para fazer um comentário, isso ajuda demais com os números, e também te peço a gentileza de me seguir nas outras redes sociais. Todos esses endereços ficam aqui na caixa de descrição. Bom, eu tenho feito algumas atualizações das últimas leituras e eu parei de fazer mês a mês. Então, algumas dessas leituras eu já finalizei, na verdade, no mês de agosto, foi no finalzinho de agosto. E algumas leituras que eu fiz no início de setembro. Eu vou dividir em 2 vídeos, porque tem muito livro para comentar com vocês, muito livro que eu gostaria de comentar com vocês, e assim não fica tão cansativo. Então, no vídeo de hoje nós teremos 5 livros, no vídeo de sexta-feira eu trago mais 5 livros que já foram finalizados. O primeiro deles é Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, publicado pela editora Intrínseca. Essa foi uma leitura do projeto 50 antes dos 50, tô quase finalizando o projeto, não finalizando os livros, mas valeu pela ideia, li livros muito interessantes. E lá para dezembro eu venho trazendo um vídeo falando de todas as leituras que eu fiz dentro do projeto. Esse foi um livro que estava encalhado na estante há algum tempo, é um clássico da ficção científica e talvez se não fosse pelo projeto eu demoraria um pouco mais para ler. Mas eu estava curiosa. Primeiro que é um clássico dentro do gênero, um autor renomado. Acontece que o autor esteve na Segunda Guerra Mundial, especificamente ele foi prisioneiro e estava na cidade de Dresden, na Alemanha, que era conhecida como a cidade barroca da Alemanha, e lá sofreu um bombardeio em 45, foram na verdade mais de 1000 bombardeios e destruiu toda a cidade, destruiu toda a infraestrutura, matou uma quantidade absurda de pessoas. Ele sobreviveu a esse bombardeio e ele vai escrever então um livro que acabou sendo uma bandeira contra a guerra de certa maneira. Bom, vamos devagar. Primeiro, o nosso protagonista é o Billy. O Billy é um soldado na guerra, ele vai ser prisioneiro, ele vai ser levado para essa cidade alemã e ele vai se esconder num matadouro, muito próximo do que aconteceu com o próprio autor. Só que não fica claro que é o evento da guerra que vai fazer isso com ele, mas a gente imagina que sim. O fato é que o Billy adquire a habilidade de se mover no tempo. Então a própria narrativa dele, ela vai fazendo esses saltos para frente, para trás, inclusive para o espaço. Então a gente vai ver o início da carreira dele, ele é um optometrista, então um profissional responsável, né, pelos óculos naquela época. Ele vai se casar com a filha de um grande optometrista, então ele fala das relações profissionais. Depois a gente tem saltos no tempo quando ele tá na guerra, então tudo que acontece até ele ser levado como prisioneiro, quando ele caminha com outros soldados, que ele aponta, né, são todos crianças como eu. Depois ele dá outro salto, ele vai pro futuro, vai estar em conversas com a filha dele, e em outros saltos ele vai ser abduzido por alienígenas trafalmadorianos. E ali ele vai estar num zoológico nesse planeta e eles vão observá-lo, né? Então o que ele faz, vão colocar uma pessoa ali junto com ele, enfim. Então ele vai fazendo esses saltos. E claro que eles não são lineares. E é uma história que vai falando, acima de tudo, sobre a ignorância, né? A imbecilidade de uma guerra. É um livro que foi publicado originalmente ali na década de 70, então a gente está falando justamente quando tinha o problema com o Vietnã, a guerra do Vietnã. E por isso ele foi levado assim como uma bandeira anti-guerra. Porque a gente sabe que as pessoas que estão na frente de batalha muitas vezes estão morrendo e matando sem nem saber os motivos reais por trás daquela guerra. Que normalmente é uma briga de egos, é uma briga por poder. Dificilmente essas guerras estão preocupadas com as pessoas, né? Então esse livro ele foi muito utilizado dessa maneira. O início dele é um pouco difícil, porque a gente tem que se acostumar com esses saltos temporais, mas ele vai trazendo tantas reflexões. Foi assim, uma leitura realmente bastante impactante, recomendo. E eu gostei tanto do livro que a ideia agora é ler um outro livro que eu tenho dele encalhado aqui na estante, que é Piano Mecânico. Então fica aí a primeira recomendação, foi o livro que eu terminei lá no finalzinho de agosto. Passando de um clássico da ficção científica, a gente vai para um clássico de suspense e mistério, um romance histórico, que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco.
Eu já comentei com vocês, eu coloquei esse livro no projeto 50 antes dos 50 por conta do meu pai, que gosta muito do filme, que é estrelado pelo Sean Connery. Eu não vi o filme porque queria ler o livro e coloquei ele no projeto. Mas é interessante que antes de começar essa leitura, eu li um livro do Antônio Fagundes, tem um livro aqui que você vai gostar, em que ele conta uma história interessante em relação ao nome da rosa. Humberto Eco, ele era um linguista da universidade e ele torcia muito o nariz por best-sellers. Para ele eram livros que não eram academicamente interessantes, importantes, né? Não traziam nenhum acréscimo para a vida das pessoas. É um livro, é uma literatura descartável, o best-seller. E aí ele lança o seu primeiro romance, que é O Nome da Rosa. E é um livro que é bem difícil, porque, entre outras coisas, ele tem frases inteiras em latim que no original nem foram traduzidos. Essa edição da Record, ela tem a tradução dessas frases todas, dessas expressões todas em latim. E para seu espanto, acontece que O Nome da Rosa virou um best-seller instantâneo logo no seu lançamento. Então achei interessante essa história porque o autor, ele virava o nariz, né? E ele foi perceber que não necessariamente a gente tem só uma literatura descartável. Aliás, esse termo literatura descartável é descartável. A gente lê, se gosta, se funciona. Não vamos entrar nesse mérito. Bom, o que nós temos aqui? Essa história ela é contada pelo Adson de Mel, que ele já é uma pessoa idosa e ele vai se lembrar da época que ele era noviço. Então ele vai contar especificamente esse recorte da história dele. Ele estava indo para um mosteiro no norte da Itália com o Frei Guilherme. E eles estavam indo para esse mosteiro para, assim, tentar agendar uma reunião entre algumas facções da igreja. Então nós estamos falando aí de 1327, no final ali da Idade Média. Existia uma dificuldade muito grande entre as várias facções da igreja católica. E especificamente ele levanta muito aqui a questão da discussão sobre ter ou não ter dinheiro. Então a gente está falando de uma época pós São Francisco de Assis, que abriu mão de todos os seus bens materiais, e a gente tinha algumas correntes dentro da igreja que diziam que era importante, que ter dinheiro, né, ou acumular esses bens, eles tinham uma importância ali até para a própria manutenção da igreja, enfim. Isso era das várias discussões que existiam entre essas várias facções. E então o Guilherme ele estava ali para tentar encontrar algumas pessoas dessas facções para quem sabe elas pudessem vir a conversar num futuro, não era nem a reunião em si. Acontece que quando ele chega nesse mosteiro, o abade vai procurá-lo porque uma pessoa foi morta em situação assim bem misteriosa. Parece que foi uma tentativa de acabar com a própria vida, mas tem áreas ali que poderia ser um crime também, tá bem misterioso. E ele vai pedir o Guilherme para investigar isso. E enquanto o Guilherme tá ali esperando a outra delegação chegar, outras mortes começam a acontecer. E o Guilherme começa a perceber que essas mortes elas têm um ponto em comum, que é a grande biblioteca desse mosteiro. Essa biblioteca, é uma das maiores bibliotecas da época, ela contém livros e textos não só relacionados à igreja, mas que eram considerados pagãos à época também. E essa biblioteca, ela estava numa torre que tinha 4 lados e era um labirinto de corredores. Inclusive, há uma investigação até para entender como que esses livros eram depositados, qual que era a ordem daquela coleção. E muitas dessas áreas eram proibidas, inclusive, para as pessoas que moravam nesse monastério. E aí ele vai acreditar que essa biblioteca pudesse ser um motivo, alguma coisa dentro dessa biblioteca seria um motivo para todas essas mortes. Enfim, e aí a gente tem toda essa investigação agregada ao fundo histórico, que é dessas facções todas dentro da igreja. Assim, eu gostei muito do livro. Eu acho que, em alguns momentos, ele é muito descritivo. E conversando com um amigo que também leu o livro, ele é um descritivo que é diferente, por exemplo, do Tolkien. O Tolkien fazia uma descrição do ambiente de tal forma que você consegue se imaginar ali. É como se você conseguisse olhar tudo ao seu redor e enxergasse exatamente o que o autor estava querendo trazer para aquela cena em específico. Humberto Eco faz isso pontualmente, então ele descreve uma parede com tantos adjetivos que em algum momento fica cansativo.
Então isso acontece muito ao longo do livro. Eu cheguei a marcar algumas dessas partes em que ele vai colocando adjetivos para um ponto focal. E isso me deixou muito cansada. Eu acho que ele tentou ser acadêmico demais nessa história. A parte histórica ela é cansativa, ela é interessantíssima, mas ela fica cansativa em alguns momentos. É interessante porque muitos dos personagens e da parte histórica que é mencionada aqui, ela é de fato baseada em fatos. Então são reais, são pessoas que existiram, inclusive alguns dos acontecimentos são reais. Eu gostei muito disso, então eu ficava sempre curiosa, ia buscar se aquele determinado personagem existiu ou não. A parte da investigação, ela me lembrou muito Dan Brown, ou Dan Brown talvez lembre muito do Umberto Eco, porque ela vem assim com esses mistérios, né? A gente começa a relacionar com alguma parte da Bíblia, muito interessante. E eu só achei que teve um momento em que o Guilherme, como o detetive que se pretendia ser, ele foi tapeado assim de uma forma absolutamente inacreditável, assim, entre outras coisas. Mas eu gostei, então recomendo muito. E agora eu vou poder assistir o filme, que dizem que é muito bom. Teve gente que torceu o nariz, porque parece que o filme ele se detém mais na investigação em si. Ele não dá muito palco para questão histórica. O que eu imagino que faça sentido, porque ficar descrevendo os ocorridos históricos num filme não ia atrair muita gente, né? Então ele vai ficar mesmo com todos esses mistérios. Fica aí uma recomendação, lembrando que ele tem esse momento um pouco arrastado, mas que vale sim conhecer. E aí, saindo de dois clássicos, a gente vai para uma grande farofa, Desejo, da Tracy Wolff. É o primeiro livro de uma série de 6 publicados pela Astral Cultural. Até o momento nós já temos os 5 primeiros livros publicados aqui. 2 grandes amigas me indicaram esse livro, mas com a seguinte recomendação: passe pelo primeiro livro. E eu entendi, porque realmente esse livro é de revirar os olhos em alguns momentos, mas ele traz ali pontos bem farofa, mas que atraem bastante. A gente tem uma menina que é órfã, a Grace, ela perdeu os pais, e ela é convidada pelo tio dela, que é diretor de uma escola no Alasca, uma escola para alunos de elite. Ele a convida para terminar o seu ensino médio lá. E lá ela vai ter a companhia da prima. Quando ela chega no Alasca, ela já sente muito essa mudança de ambiente, mas ela entende que isso vai ajudá-la a passar por esse momento de luto. Mas ela percebe que as coisas são muito misteriosas nessa academia. Ela já esperava que os alunos fossem snobs, mas ela não imaginava que fosse tanto. Ela tem muita dificuldade de se enturmar. E ela vai descobrir que as histórias que ela tinha ouvido, muitas delas têm um pé na realidade, né? Histórias nunca são apenas histórias. Então aqui a gente tem vários elementos mitológicos. A gente tem vampiros, tem lobisomens, tem feiticeiras, tem dragões, todo mundo convivendo ali mais ou menos pacificamente, e tem vários outros seres que a gente vai descobrir principalmente ao final desse primeiro livro. É um livro rápido de ler, apesar de ter quase aí 500 páginas, mas os capítulos são curtos, é muito fluido, então é muito rápido de ler. A gente fica um pouco com preguiça da Grace, porque ela desenvolve uma fixação pelo Jackson, que é um vampiro, e é um vampiro de elite, né? Como tem gente que costuma brincar, mas ela fica completamente aficionada por esse outro aluno, e acontecem umas coisas ali que são bem questionáveis. E o fato é que eu já estou lendo Paixão, ainda não terminei, quando esse vídeo sair ainda não vou ter terminado, e já coloquei o terceiro livro, que é a Cobiça, na TBR do mês de outubro. Então fica aí mais uma leitura. Essa foi uma leitura que eu terminei também de agosto. Os próximos livros já são de setembro. Então eu fiz a leitura de Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, o primeiro livro da série O Monge e o Robô, publicado pela Morro Branco. Se não me engano, eu fui conferir no Goodreads, são 2 livros, então só tá faltando um livro da autora chegar aqui. Eu ganhei de presente do Páginas de Euterpe e fui logo fazendo a leitura, muito curtinho. E, gente, que delícia! Nessa história, esse mundo, ele já conviveu com muitos robôs, com inteligências artificiais. Mas em algum momento, esses robôs, eles adquiriram consciência.
E a coisa não deu muito certo. Então esses robôs decidiram ir embora da civilização e deixar os seres humanos ali por sua conta e risco. Claro que ainda permaneceu com tecnologia, mas não com esses robôs que adquiriram consciência. E muitos séculos se passaram e a gente vai se concentrar no Dex. O Dex é monge, ele vive ali num mundo que é relativamente confortável para todo mundo. Cada um tem a sua atribuição, sua família, seus encontros. É um mundo que quase utópico. Mas ele tá inconformado, ele tá incomodado, ele resolve uma nova profissão, entre aspas. E ele vai virar monge de chá. O que é um monge de chá? É quase que um ouvinte, um psicólogo, assim, que vai de localidade em localidade. Ele chega lá, abre o seu trailer. As referências a Dex são em linguagem neutra, mas às vezes, até eu me acostumar com isso, eu provavelmente vou errar muito o pronome me referindo a Elo. Então já peço desculpas de antemão. Fato é que esse monge do chá, ele vai abrir então o seu trailer, vai esperar as pessoas. O monge de chá, ele vai escolher um chá específico para cada pessoa. E essa pessoa vai falar dos seus problemas, é quase que um desabafo. Então Dex se torna monge de chá e Elo vai percorrer todas essas comunidades. Mas Elo fica incomodado porque sente que ainda não entendeu qual é o sentido da sua vida. E aí Elo vai partir aí numa peregrinação. É quando Elo vai encontrar um robô que tem o peculiar nome de Chapéu de Musgo. Esse robô veio para perguntar para os seres humanos se tá tudo bem, se estão precisando de alguma coisa, né? Se as coisas deram certo depois que os robôs foram embora. E o Chapéu de Musgo vai encontrar justamente uma pessoa que tá inconformada, né? E Dex deixa bem claro, assim, tem que perguntar para todo mundo, porque essa resposta vai variar de pessoa para pessoa. E aí os dois saem numa peregrinação e as conversas entre os dois são as melhores conversas. Isso é uma delícia. É um livro muito rápido de ler, muito gostoso, ele deixa aquele livro de quentinho. E eu espero que a Morro Branco traga o segundo livro, assim, o mais rápido possível, porque foi realmente uma delícia de passar por essa história. Agradeço mais uma vez à página Geoterp por esse presente, nunca imaginei que fosse gostar tanto desse livro. E o último livro para esse vídeo é Maldição, da Marissa Meyer, publicado pela editora Rocco. Recebi esse livro em parceria com a Livraria Leitura. Inclusive, se você assina a News da Leitura, já viu algumas das minhas impressões em relação a esse livro. Saiu no mês passado. É o segundo livro da duologia, que começou com Áureo. Áureo tem uma resenha completa lá no Coisas de Mineira. E eu gosto muito dos recontos da Marissa Meyer, acho que ela é soberba em relação a recontos. Li um romance contemporâneo dela, não gostei tanto quanto nos recontos. Aqui a gente tem Rumpelstiltskin, e é um reconto extremamente sombrio de Rumpelstiltskin. Nossa protagonista é Serilda, ela é uma garota que vive ali numa pequena comunidade, e ela é vista como esquisita por todo mundo, entre outras coisas, porque há um desenho como de uma roda com os seus aros nos seus olhos. E isso, para aquela comunidade, para aquele mundo, é um mundo que está imerso em lendas urbanas, em histórias, mas tudo para eles são histórias. E no caso dessa roda, ela significa que a Serilda seria abençoada diretamente pelo deus da mentira. E a Serilda gosta mesmo de contar muitas histórias. Ela adora contar as histórias, mas as histórias dela são as mais sombrias. Ela é ajudante numa escola, então ela está sempre contando as histórias mais aterrorizantes para as crianças. Até que num belo dia, ela está em casa, ela é órfã de mãe, a mãe dela desapareceu. Ela mora com o pai ainda não chegou. E numa noite, é uma noite de lua cheia, batem na porta dela duas donzelas do musgo. Elas estão sendo perseguidas pela caçada selvagem. Se você gosta de fantasia, em algum momento você já topou com essa denominação. A caçada selvagem, ela é uma caçada de mortos-vivos que saem assim, levando destruição por onde passam. Eu já ouvi falar da caçada selvagem lá por conta de Cassandra Clare. A gente vê a caçada selvagem também em The Witcher. Tem uma série que é Teen Wolf, que fala da caçada selvagem, enfim. Parece que ela é uma mitologia do norte da Europa, não só da Alemanha, porque acima de tudo a Marissa Meyer faz uso de muitas mitologias, especificamente alemãs. A caçada selvagem eu acho que é do norte todo da Europa ali.
E a caçada selvagem tá atrás dessas donzelas. A Serilda vai dar abrigo para elas e vai criar uma história para o rei da caçada selvagem, dizendo que ela tem a capacidade, entre outras coisas, de fazer ouro a partir de palha. Ele vai embora, fica feliz com essa história, mas na próxima lua ele vai bater lá e vai levar a Serilda porque ele quer que ela afie ouro. Quando ela chega na mansão, no castelo, ela sabe que ela vai morrer porque ela não vai conseguir produzir ouro, mas um espírito áureo vai aparecer e vai ajudá-la. E aí a gente tem todo o desenvolvimento da história. Então gosto muito do primeiro livro. E o segundo livro, ele amarra muitas pontas, como era de se esperar. Ele demora a acontecer, mas algumas coisas vão fazer muito sentido a partir da metade do livro, que aí ela vai sair amarrando todas essas coisas, todas essas questões. E eu adorei fazer a resenha lá pro Coisa de Mineira, ela tá bem completa, porque, entre outras coisas, eu falo muito da origem do nome Rumpelstiltskin, que ele pode significar, em alemão, uma das derivações seria duende, seria barulho, seria poltergeist. Então a gente vai ter a utilização de todas essas coisas dentro da história da Marissa Meyer. E uma quantidade grande de nomes, de seres, que inclusive vem em alemão, por conta dessa utilização da história de origem, né? Entre outras coisas, do Rumpelstiltskin. Então assim, gostei muito. Assinem a news da leitura, vocês vão ver as minhas impressões por lá. Deem uma olhada também na resenha lá no Coisa de Mineira. Então, se você gosta desse tipo de reconto, assine a news da leitura, você vai ver as minhas impressões de Maldição por lá. E também dê uma olhada na resenha que saiu de áudio lá no Coisa de Mineira. A Marissa Meyer, realmente, em recontos, ela é imbatível. Bom, foram esses os primeiros 5 livros que eu queria comentar muito com vocês. Antes de encerrar, vou deixar algumas dicas aqui de vídeos anteriores para vocês se inspirarem, para dar uma maratonada, me ajudar a melhorar os números do canal que está em crescimento. E já adianto que na sexta-feira tem mais vídeo falando de mais livros, de mais impressões que eu tenho das últimas leituras que eu fiz. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Você sabe, usando esses links me ajuda bastante. Te agradeço imensamente se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!